Como estão nossas crianças nesses tempos apressados e repletos de compromisso? Estamos sabendo cuidar dos pequeninos da forma correta e adequada? A Bíblia lembra os pais para não irritarem os seus filhos e não desanimá-los. Desanimar no sentido original é estar sem alma, sem espírito, sem vida. Muitos concordam que as crianças de hoje estão desanimadas, estressadas, violentas, desobedientes, egoístas, gananciosas, materialistas, consumistas. Mas por que elas estão assim? Deixem que as crianças venham a mim, disse Jesus, quando os discípulos as mandaram embora, pensando que elas estavam atrapalhando o Mestre. Será que nós também não estamos mandando as crianças para longe da verdadeira vida? Nosso assunto de hoje são elas, as crianças, sob o tema A Primeira Infância. Este é o programa CPT Cristo para Todos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Permaneça conosco, queremos ser uma boa companhia para você. A primeira infância é a base para tudo que vamos fazer e aprender durante toda a vida. Alguns estudos mostram que a qualidade de vida de uma criança, do nascimento até os 6 anos de idade, pode determinar o que ela vai ser e fazer quando for adulta. A primeira infância, na verdade, em termos de demarcação temporal, é de 0 a 3 anos. Em que infância vem do inglês infant, né? Que é a partir do nascimento até mais ou menos essa idade. Então a gente diz que essa primeira infância inicia do 0 aos 3 anos. E é justamente aos 3 anos que ela vai desenvolver 2 vezes mais conexões, que é o equivalente ao que um adulto, uma pessoa precisa ao longo da sua vida. Olha, é engraçado, eu sempre achava que a criança, ela só começava a sentir as coisas depois. Assim, quando nascesse, né, e tudo, mas ela já começa a sentir desde que tu concebe, né, da concepção. Antes do nascimento não é infant, não é infância, mas é então o período do desenvolvimento embrionário, fetal, que já vai influenciar o desenvolvimento posterior, né, mas não é considerado primeira infância. Podemos dizer que o vínculo afetivo é o passaporte para a criança se desenvolver e se tornar independente com segurança. Esse elo invisível estará sempre ali, mesmo que mãe e filho não estejam sempre juntos, como é o caso de mães que trabalham fora de casa. Nas outras gestações eu trabalhava, aí quando eu engravidei eu parei de trabalhar e daí eu voltei a trabalhar quando meu filho tinha 3 anos de idade, já. Aí já estava bem grandinho, né? Já tomava, já estava andando, então já tinha uma pessoa pertinho ali para estar olhando e tudo, não era aquela coisa do bebezinho, que aí o bebê tu deixar, a gente deixa, porque, né, precisa, mas a vontade que a gente tem é de estar ali sempre pertinho, né, então se eu puder ficar pertinho. Pois é, o vínculo afetivo, assim, isso é um conceito bastante recente, né? Se começou a falar em vínculo afetivo a partir da Segunda Guerra Mundial, onde se viu assim que muitas crianças que haviam perdido os seus cuidadores e eram cuidadas, digamos assim, em orfanatos, elas começaram a desenvolver desvios comportamentais. Então se começou a pensar que o vínculo, ter um cuidador, né, mais constante, com o qual a criança possa interagir, era uma coisa importante para o desenvolvimento da criança. Quando se tem esse espaço
que vai dar condições para a criança falar, que vai dar condições para que ela seja, se expresse, se manifeste, isso vai aos pouquinhos dando segurança e suporte para ela reconhecer e reconhecer o outro também. Isso então vai dando ao longo desses 3 anos, e é claro que se estende aos 6 anos, a gente também precisa dizer que tem essa outra etapa, até os 6 anos, onde ela já tem condições do funcionamento básico, né, cerebral e cognitivo, tanto é que ela já inicia o processo aos 6 anos da alfabetização. Então, é onde ela já conseguiu conquistar. Se nós não organizarmos tudo isso, vai ser uma criança frágil, uma criança sem referência, que vai ter dificuldade diante das frustrações, né? Se não tiver esse vínculo, não tiver esse afeto, né? Todo esse acompanhamento que a família e os cuidadores que estão junto dessa criança. Ele consegue reconhecer o cuidador através do cheiro, através do tom de voz, né? Através assim, do jeito de acolher, de pegar, e ele se vincula a esse cuidador, e esse vínculo é uma coisa importante para ele se desenvolver. Os meus filhos, eles começaram a estudar muito cedo. O Diego começou com 2 anos e meio e o Zé Paulo também. Mas aí tinha assim, às vezes eu não estava em casa, mas aí tinha a avó. Aí a avó é fogo, né? Que a avó, ela é a segunda mãe, mas ela mima e deixa fazer aquilo que a mãe não deixa. Antes da pessoa ser qualquer profissional, né, ela é colocada dentro de uma família. E antes da família da fé, né, ela nasce dentro de uma família humana. E aí já nos mostra que na própria criação, né, Deus criou todos os animais, cada um macho e fêmea, para que eles pudessem constituir as suas famílias. E quando cria o homem, ele também cria a mulher, né, para os dois de fato se tornarem uma família. E eu vejo como família não apenas o fato de homem e mulher gerar um filho, mas a família, na verdade, é o aconchego de toda e qualquer situação que a gente precisa hoje em dia. Entre tantas coisas que se adquirem na infância, o caráter e a personalidade estão entre os mais importantes para o desenvolvimento da criança. Do caráter, a base da personalidade, ela se dá nesse meio externo. E que meio é esse? Que condições estão sendo favoráveis? Então, ela vai além da família, vai ali no bairro, vai onde ela convive também. O Diego é bem diferente do Zé Paulo. O Diego é o mais velho, tem 27 anos. Eles têm uma característica única, que eles são muito amigos, eles têm um carinho muito grande um pelo outro, mas com relação à personalidade, assim, a gênio, eles são bem diferentes. O desenvolvimento acontece pela interação de fatores genéticos com fatores do ambiente. A gente não consegue, muitas vezes, delimitar muito bem o que na verdade, tem mais influência genética em termos de comportamento social, não do jeito físico que a criança é. O desenvolvimento da criança mais integral é formado pela interação de aspectos genéticos com o ambiente. Eu acho que trazendo para a fé cristã, ela, dentro deste aspecto, caráter e personalidade, a gente vai moldar isso ou trabalhar isso através das nossas atitudes. A vida é cheia de limites, a gente é muito limitado a muitas coisas, então a criança ela não pode ser criada sem limites. Que tipo de ser humano ela vai ser? Ela tem que ver que até onde ela pode ir, sempre assim, tu sempre tem que estar mostrando que só pode ir ali, aqui tem tu não pode mexer aqui. A criança, ela pede limites, a gente não consegue identificar isso muitas vezes, mas no momento que ela está nos solicitando atenção, ela não tem referências, ela precisa de referências do que é certo e do que é errado. O pai tenta compensar a falta de estar, eu fico tanto pouco tempo com o meu filho, então eu acabo suprimindo isso em recompensas, em agrados.
Então, o agrado excessivo, a vontade, vai tornando o processo inverso do que muitas vezes o pai pensa, vai tornando a criança dependente e sem organização das regras da sociedade, que muitas vezes lá fora ela não vai ter tudo aquilo que ela quer. Se deve acompanhar, sim, o desenvolvimento tecnológico, enfim, mas não deixar muito assim, porque a criança, ela tem que também, a criança pequena, ela tem que ter habilidades de criatividade dela desenvolver as coisas. Então, assim, muitas vezes as crianças até ganham brinquedos caros e né, altamente sofisticados, e elas preferem ficar brincando com o papel e com a caixa. Os nossos exemplos também ensinam as crianças. Levar os pequenos na igreja ou à escola bíblica são fundamentais para o seu desenvolvimento. A Bíblia tem um provérbio que diz: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Aí eu acho que entra uma das questões mais maravilhosas da Bíblia, né, que educar não é só com palavras, né? Educar não é apenas uma demonstração de conhecimento. Na verdade, educar é uma vida, né? A gente vê que o próprio Deus, quando educou o povo de Israel, por exemplo, antes disso ele caminhou com o povo junto, ele orientou o povo junto e permitiu que o povo muitas vezes se desviasse, né? Sofresse, chorasse, mas Deus estava ali junto, educando o povo, conduzindo o povo. E se a gente for ver quando o provérbio fala, né, educa a criança no caminho que quando ela crescer ela não se desviará, a gente vê que Cristo ele tem uma forma toda especial para as crianças, né? Quando os discípulos repreendem as mães porque as crianças estão chegando perto, né, e dizem, não atrapalhem Jesus, Jesus diz, para tudo, né? E diz, não, mas deixa os pequenininhos, porque eles também precisam do meu amor. Dentro das escolas laicas, não é obrigatório tratar de uma religião, mas sim tem um ensino religioso também. E para quê? Por que ele é tido em escolas laicas também? Para justamente trabalhar o enfoque transcendente da criança. Então não é apenas uma escola confessional. O confessional vai trabalhar com maior ênfase, mas também nas escolas laicas nós trabalhamos a religiosidade para que a criança se perceba, né, perceba o outro e de forma muito maior que ela, né, de agradecimento, de dádiva da vida que é plena, né, da vida que é para ser experimentada e de que é para ser glorificada também com quem vivemos. E quando a gente tem uma escola com um ensino religioso, com uma educação cristã, ela se torna um grande diferencial, porque ela não vai apenas ensinar ou educar para um mundo apenas este mundo, né? Ela vai educar com o pensamento do que Cristo nos ensinou. Bom, a importância da igreja para mim, na infância, para mim é essencial. Eu tenho uma história pessoal, particular, assim, que começou na igreja. A minha família estava um tanto, assim, afastada da igreja, num período quando eu era pequeno, e a escola bíblica para mim foi essencial, uma vez que uma professora convidou, e eu fui, e lá eu era pequenininho, estava aprendendo a tocar violão, e a professora disse assim, vem na escola bíblica, e eu disse, eu vou, mas eu quero tocar violão. A professora olhou assim e disse para mim, tu tocar violão? Ela só pensou, né? Mas vem cá. Aí fui lá e tal, e olha que interessante, a professora, tudo bem, deixou, eu fiz um intercâmbio, eu aprendi muitos corinhos na escola bíblica, e levei para casa, meu pai e a minha mãe ouviram aqueles corinhos, aquelas canções infantis, né? E disseram, puxa vida, fala de Jesus, né? Tem Cristo, que é a essência e tal. Vamos se aproximar da igreja. E a partir de então, eu aprendi a música lá, cantava em casa. Aí em casa o meu pai também tocava violão, a gente cantava na família e eu também compartilhava alguma coisa na escola bíblica. Então, através da música, isso foi muito importante para sedimentar a fé na minha família, para mim, né, na minha vida e para minha família, né, uma aproximação maior com a igreja através da escola bíblica. Então,
a igreja, na primeira infância, ela é essencial, né? Para sedimentar as coisas, para firmar as coisas, para mantê-las na memória de uma maneira muito viva e muito importante. Os cuidadores estarem atentos, né, para as necessidades da criança, estarem atualizados, né, porque o conhecimento da primeira infância, o que a gente sabia até 50 anos atrás já mudou, né, a gente já sabe muito mais. E poder, assim, né, eu acho que uma mãe, um pai que atenda a sua criança e que deseja aquela criança e que queira que aquela criança se desenvolva bem, isso já é o suficiente, né? Com certeza vão ser bons pais e boas mães. E é uma idade linda, onde a gente precisa, sim, guardar todas as lembranças, né? E que precisamos viver plenamente, cada dia, né? Acompanhar a trajetória dessa criança e ver futuramente, quando chegar lá aos 10 anos, 12 anos, né? Nossa, o que hoje o meu filho é reflexo de todo esse ambiente, de toda essa base de carinho, de afeto, de estímulo que foi dado. Realmente, quando fala, parece senso comum, né, de que a educação é o maior tesouro, maior herança que vamos deixar para os nossos filhos, realmente, né? E essa educação que eu digo é a educação diária no ambiente que convive ali na família e que se extrapola aos demais. Então, evidentemente, é um tesouro, é a idade sagrada, e que venhamos a entender que a criança ela não é tão inocente assim, e que ela está ali atenta, absorvendo tudo. Então, olhar também que ela está aprendendo a todo momento. A aprendizagem, ela inicia desde a gestação e, como eu falei, tem depois do parto o útero psicológico. Que útero psicológico a gente está oferecendo, que é esse cuidado, é todo esse carinho e atenção. E estando dentro da escola, num ambiente onde as pessoas olham com estranheza, professor de religião, uma escola cristã, eles estão querendo doutrinar o meu filho, a gente vai chegar de uma forma, não apenas com a fala, mas com um sorriso no rosto quando a gente recepciona os pais. Quando uma criança vem chorando porque está com saudade do pai e da mãe, a gente senta junto e abraça essa criança. Quando um pai e uma mãe estão com um problema, com alguma coisa com os filhos ou entre eles, e de repente vem conversar com a gente, e não houve uma imposição, mas vê alguém que os ouve, que os acolhe também, né? Então, eu acho que como pastor de escola, a gente tem um trabalho muito mais de ação do que simplesmente de falar. Na igreja, a gente tem a possibilidade de falar e agir. E eu acho que na escola, a gente age para conseguir falar. Ser mãe é muito bom, é prazeroso, é recompensador, vale a pena. Todos os desafios, todos os choros, as noites mal dormidas, foi para a festa, não chegou ainda, então tudo. Quando é bebezinho, acorda chorando de madrugada, tudo. E quando cresce que vai para a festa, tu fica também de madrugada acordando, esperando chegar e tudo. Então vale a pena, todos os desafios. Não há dúvida de que a primeira infância deixa marcas profundas na vida de qualquer pessoa. Muito daquilo que somos e seremos depende de como foram esses primeiros anos de nossa vida. Portanto, nós adultos, pais e educadores, somos aqueles que Deus confiou essa tarefa de preparar os pequeninos para a vida neste mundo e na eternidade. Felizmente, nesta difícil e grandiosa tarefa, Deus não nos deixa sozinhos. Ele é nosso Pai Celestial. E além de nos orientar pela Bíblia sobre como lidar com os nossos filhos, nos convida a chegarmos até a sua presença através de Cristo Jesus, para podermos cuidar desses pequeninos que nós tanto amamos. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também por nosso e-mail, programacpt@ialb.org.br. Até mais!